trigonometria do triângulo retângulo. A palavra trigonometria é formada de 3 radicais. O tri, que significa 3, o gônus, que deriva da palavra ângulos, e metron, que vem da palavra medir. Então, trigonometria, ao pé da letra, significa medir os 3 ângulos, ou medida dos 3 ângulos. Atualmente, a trigonometria não se limita apenas a estudar os triângulos. Sua aplicação se estende a outros campos da matemática, como a análise combinatória, que é uma matéria que, se não me engano, vocês vão ver no 3º bimestre, e a outros campos de atividade humana, como a eletricidade, mecânica, música, topografia e engenharia civil. Índice de subida. É muito usado na construção civil, na construção de rampa e escada. Que tem uma porcentagem, tem um ângulo certo de se fazer a escada. Se não fizer a escada em determinado ângulo, o fiscal lá da obra, da prefeitura, não aceita que a escada seja entregue. Então, é tudo calculado utilizando essa fórmula do índice de subida. Para cada ponto P, nós temos um percurso, um afastamento e uma altura. Vamos lá. O percurso é essa parte inclinada. O afastamento é a parte horizontal. E a altura é o mais óbvio, é essa parte aqui, vertical. Por exemplo, aqui, se eu me afastar 2 metros, eu vou ter subido 1 metro. Se eu me afastar 4 metros, eu vou ter subido 2 metros. Se eu me afastar 8 metros da base da escada, eu vou ter subido 4 metros. Se afastar 12, eu vou subir 6. Eles são todos proporcionais, ou seja, eles têm uma relação entre um e outro. Vocês observarem, ó, a cada 2 metros, eu subo 1. Então, a relação de 2 para 1 também serve para 4 e 2. Então, aqui, por exemplo, a gente consegue meio que decifrar a próxima medida. São 2, 4, 8, 12. Eu posso aqui colocar 24 de afastamento. E aí, se eu dobrei de 12 para 24, que é o dobro, a altura também vai ser o dobro. Então, o dobro de 6 seriam 12 metros. Então, se observar, todos estão com dobro. Aqui sobe 4 metros, metade 2 metros. 8 metros, metade 4 metros. Por que está dando tudo metade? 12 metros. Se eu andar 12 metros de afastamento, são 6 de altura, que é metade de 12. Por quê? Porque o índice de subida dessa rampa é meio. Ou seja, eu subo metade do afastamento. Então, eu subo 6, que é metade de 12, que é o afastamento. Para calcular o índice de subida, se você tiver uma rampa que não tem um índice de subida, e ele pede para calcular o índice de subida, você vai escrever na parte de cima a altura que subiu e na parte de baixo o afastamento. E quando você fizer
a transformação, tirando os metros ou simplificando, você vai achar o índice de subida. E qualquer lugar da rampa que você pegar a altura e o afastamento certinho, você vai chegar no mesmo índice de subida. Para quem não lembra, como que a gente transforma esse 2 metros dividido para 4 metros em 1 sobre 2? É só simplificar. É só simplificar, ou seja, dividindo por 2. Tanto em cima quanto embaixo. Simplificar é dividir pelo mesmo número em cima e embaixo. Aí se eu pego a terceira medida, que é 8 e 4, eu pego e divido por 4, para ficar bem simplesinho, o menor número possível. Divido por 4, e aí eu tenho 1 e 2. Note que a razão entre a altura e o afastamento para cada ponto de uma subida é constante. No exemplo, essa constante, ou seja, essa subida é sempre de 1,5. E a ela damos o nome de índice de subida. Então, o índice de subida é a altura dividido pelo afastamento. Exemplo: identifique o índice de subida da rampa. Aqui está respondido, aqui nessa lateral, mas vamos fingir que não estava respondido. Vamos fazer todo o cálculo para descobrir. Então, o índice de subida é igual a altura dividido pelo afastamento. Qualquer um desses números você pode usar, desde que sejam os parzinhos. Então, o par desse pedaço aqui. Tem o número 2 e o número 3. Só desse pedacinho que eu pintei. Qual é a altura? 2. Tem que tomar cuidado, porque se trocar, colocar afastamento em cima e altura embaixo, a conta fica toda errada. É sempre a altura em cima e o afastamento embaixo. E qual é o afastamento? 3. Assim a gente calculou o índice de subida dessa rampa. O índice de subida dessa rampa é 2/3. E se eu fizesse uma pergunta assim: se eu me afastar 9 metros, quanto eu vou me elevar? Ou seja, qual vai ser a altura que eu vou chegar? Alguém consegue responder só olhando o desenho? Acho que 6. Isso, se eu me afastar 9 metros, eu vou me elevar 6 metros. E se eu perguntasse um número que não está no desenho? Como que eu faço para descobrir quanto eu vou subir de acordo com o afastamento que eu não tiver no desenho? Eu vou fazer um cálculo. Vamos pensar assim: se eu subir 12 metros, se eu me afastar 12 metros, quanto eu vou subir? Para fazer a conta, a gente vai escrever o índice de subida a letra está melhorando.
escrevo o índice de subida. E a pergunta é, se eu me afastar 12 metros, quanto eu vou subir? Então, se eu afastar 12, qual vai ser a altura? O afastamento fica em cima ou embaixo? Embaixo. Então, aqui eu vou escrever o 12 metros. Se eu me afastar 12 metros, qual a minha elevação? Ou quanto eu vou subir? Não sei. A gente coloca X. E faz a multiplicação cruzada. 3x. Isso aqui vai ser moleza, que vocês já tiveram aula de equação de primeiro grau esse ano, né? Já passei um textinho sobre equação. Então, vocês devem estar craques em conta com letra. 2 vezes 12. 24 metros. Próximo passo. X é igual a 24 metros divididos por 3. Então, X vai ser 8 metros. A pergunta é, se eu me afastar 12 metros, quanto eu vou me elevar? Então, se eu me afastar 12 metros, eu vou me elevar 8 metros. Essa pergunta também pode ser feita ao contrário. Se eu me elevar 8 metros, qual vai ser meu afastamento? A gente já sabe que a resposta é 12, porque a gente fez a conta ao contrário. Mas, se na pergunta estiver pedindo para calcular, a gente faz o cálculo da mesma forma. Só que se o problema der a altura e pedir o afastamento, tem que lembrar de colocar a altura na parte de cima e o x embaixo. A pergunta sempre vai ser o x e a medida sempre um número que ele vai dar. E tem que lembrar de colocar no lugar certo, a altura em cima, afastamento embaixo. E aqui vem as perguntas, já da atividade. A questão 1 pergunta qual subida é mais íngreme, ou seja, qual é mais inclinada. Qual será que é a mais inclinada? 1 ou 1/3? Qual desses dois números é maior? Quem é maior, 1 ou 1/3? Essa não tem continha, não tem nada, é só falar quem é maior. 1/3 é 0,6666. A questão 2 é de completar. Lembra que eu falei sobre as relações? Aqui 4 e aqui 8. Então, se de 4 para 8 dobrou, aqui vai ser também o dobro, aqui na C também vai ser o dobro, todas vão ser o dobro uma da outra. Se você estiver olhando a relação afastamento-altura. Se quiser olhar a altura afastamento, vai ser metade. Nesse caso aqui, como a gente tem preenchido a parte de trás, ela é o dobro da parte da frente, ou seja, a parte da frente é metade da parte de trás. Aqui tem que ver essa relação aqui, ó. Se você tiver a medida do afastamento e precisa descobrir a altura, de 4 para 8 nós temos o dobro, ou seja, vezes 2. Mas isso você vai calcular se tiver o afastamento para descobrir a altura. E se for ao contrário, se você tiver a altura e precisar descobrir o afastamento? Aí você faz a conta ao contrário. Ao invés de multiplicar por 2,
Você vai aqui. Você vai dividir por 2. Desenhe uma rampa com índice 3/2. Como que funciona mesmo o índice? O número de cima é a altura e o de baixo é o afastamento. Então, você vai desenhar uma rampa com 3 de altura e 2 de afastamento. Tem como fazer isso sem uma régua? Eu preciso fazer um desenho bem pequenininho, só com 3 e 2 centímetros? Não, eu posso colocar um número maior, eu posso desenhar 30 e 20. O índice vai continuar o mesmo. Posso desenhar uma rampa com 6 centímetros e 4 centímetros? Sim, porque bem no meio dela vai estar o 3 e o 2. Questão 4. Numa subida de índice 1/2, ou meio, se nos afastarmos 50 metros, quantos metros nos levamos do chão? É aquela continha que eu acabei de ensinar a fazer. Eu coloquei afastamento 12 e a gente descobriu a altura ou a elevação. Questão 5. Numa subida de índice 2/5, se nos elevarmos 4 metros, qual será o afastamento? A mesma fórmula, só que agora a gente tem que lembrar de colocar esse 4 na parte de cima e o x na parte de baixo. Faz a multiplicação cruzada igual e vai achar a resposta certa.